Reconhecimento fotográfico como prova de crime está sendo investigado em CPI no Rio de Janeiro. Escola Pública Estadual de Santa Catarina é a primeira lixo zero do país. Os belos casarões de Cuiabá são retratados em documentário produzido pela TV Assembleia de Mato Grosso. Oi, pessoal, eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? A utilização de reconhecimento fotográfico como única prova para incriminar suspeitos está sendo analisada por uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Especialistas ouvidos sugerem o uso de técnicas diferentes e mais justas. A terceira reunião ordinária da CPI ouviu o advogado Caio Badaró Macena, autor de artigos científicos e especialista em direito criminal e probatório. Caio apresentou uma extensa pesquisa com o tema erro judiciário, tendo como base a utilização do reconhecimento fotográfico. Além de dados históricos, o advogado falou sobre as principais falhas dessa prática, que por natureza é fundamentada na memória das vítimas, que acabam suscetíveis ao erro. Além disso, o reconhecimento fotográfico muitas vezes é utilizado de maneira equivocada, com álbuns repletos de suspeitos e com a prática denominada de show-up. Acredito que o principal problema talvez seja que as duas práticas mais vistas sejam o show-up, aquele em que você mostra apenas a foto de uma pessoa, você reconhece essa pessoa, uma prática sugestiva, absolutamente sugestiva, e a outra prática que a gente vê é a do álbum de suspeitos, em que você tem vários suspeitos sem nenhum método para escolher qual suspeito está ali. O ideal é o oposto disso tudo. O ideal é que você tenha o que se chama de alinhamento justo, em que você tem um suspeito e, idealmente, 5 fillers, que são chamadas as pessoas sabidamente inocentes que vão compor aquele alinhamento, que pode ser fotográfico, porque o que a ciência indica é que não há distinção em termos qualitativos entre um reconhecimento, um alinhamento justo fotográfico e presencial. Questionado do porquê o Rio de Janeiro figurar no topo do ranking quando o assunto é erro judiciário causado pelo reconhecimento equivocado de culpados, o advogado levantou o importante questionamento: se essa posição está relacionada ao número de falhas efetivamente cometidas ou se o Rio de Janeiro é o estado que tem a defensoria mais competente no que diz respeito ao levantamento, à elucidação e à publicização desses casos. Por isso, deixou como uma das contribuições a importância da CPI se debruçar em legislações que possam construir uma base de dados eficaz. Produzir dados, investigações empíricas é fundamental. A dificuldade de conhecer a realidade, naturalmente, implica numa dificuldade em alterar a realidade, né? Sem um diagnóstico, fica muito difícil oferecer o remédio dos problemas. E no Brasil, é reconhecidamente um país em que se produz poucos dados sobre o sistema de justiça criminal. Por isso, creio que essa casa legislativa poderia contribuir em parceria com os poderes executivos, judiciários, estaduais, na criação de uma espécie de programa de investigação empírica, que não se resuma, que possa, evidentemente, começar pelo tema do reconhecimento das pessoas, mas que não se resuma a isso. Você imagina colocar um álbum de fotografia com vários suspeitos para que uma pessoa aponte um. É exatamente aí onde está o equívoco, porque a gente não sabe como esses álbuns são construídos. Muitas pessoas que ali estão sequer passaram por uma delegacia. Então, como essa foto foi parar nesse álbum? Essa é uma das perguntas que fica para a gente aqui, em termos de atuação da CPI, mas também entendendo o nosso papel de formularmos regulamentações, leis e processos que deem conta da superação dessa forma equivocada que o Rio de Janeiro está aí como um recordista de casos. A primeira escola lixo zero do Brasil é estadual e fica em Santa Catarina. A experiência é contada no livro Pedagogia da Autonomia e Escolas Lixo Zero,
que foi lançado na Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A obra conta a experiência bem-sucedida de alunos e professores da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, localizada no município de São José, que colocaram em prática as ações de sustentabilidade e reciclagem, fazendo com que a escola ganhasse o título de primeira escola lixo zero do país. O livro, ele traz a prática real de uma escola estadual, pública, localizada aqui em Santa Catarina e que hoje já é referência nacional. Então o livro ele só vem para alicerçar todas essas práticas e dizer que sim, é possível na sua escola, é possível na sua casa, é possível uma transformação através da educação. O livro, que contém 250 páginas, utiliza a pedagogia de Paulo Freire para retratar o conceito atual de lixo zero. Esse livro dá uma sustentação teórica a um processo que teve muito sucesso na escola. Então a escola já tinha uma fundamentação teórica do lixo zero, foi implementado o processo dentro da escola. Depois disso foi feito um filme, um documentário que documentou todo o processo. E durante esse documentário se sentiu uma necessidade de uma fundação pedagógica. E daí se foi buscar no Paulo Freire essa fundamentação pedagógica. Então hoje a gente tem um livro que, na verdade, acho que é um dos poucos livros no país, onde você tem a pedagogia da autonomia como base de um processo de transformação. Zenilda e André são provas vivas que barreiras que impedem a inclusão de pessoas com deficiência intelectual são quebradas dia após dia na Escola Especial CAIC. Desde os 10 anos de idade que ele está aqui no CAIC e se desenvolveu bastante, questão de relacionamento com pessoas, que ele era muito pacato, muito fechado, hoje ele conversa, ele brinca mais. Faço o desenho do Sonic, Naruto, Dragon Ball, Navel, tô bem. E o do Squirratiloso, tô bem. A escola, que oferece atendimento educacional especializado para mais de 100 alunos especiais, promoveu a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Conectar e Somar para construir inclusão. A palavra-chave conectar, mas não é conectar da forma sistêmica de rede social, é conectar pessoas, é integrar pessoas. A oportunidade que nós demos a essa nova geração, não é colocar a pessoa com deficiência na sala de aula na expectativa de se qualificar e se especializar em matemática, inglês, geografia. Essa oportunidade é para a nova geração conviver com a diversidade humana na integração e num futuro melhor, oportunidade que a nossa geração não teve. Por meio de atividades culturais e artísticas, como música, dança, teatro e capoterapia, a ação contribui para a construção de uma consciência maior sobre a parcela de pessoas que precisam ser incluídas na sociedade com respeito e acolhimento. O que você mais gosta quando você vem aqui para a escola? Eu gosto de ficar com meus colegas e fazer capoeira. Eu desenho, eu pinto, eu faço arte. A gente muitas vezes coloca limitações em nossas vidas por conta de uma dor de cabeça, uma pequena vírgula que acontece na nossa história e de repente quando a gente passa esse portão, encontra pessoas com muito mais problemas do que a gente e recebe sorrindo, de braços abertos, né? Então é só aprendizado. Eu sou feliz de ter participado dessa escola, de poder contribuir de alguma forma aqui. Essa Semana da Pessoa com Deficiência acontece todos os anos, sempre no mês de agosto. E nós aproveitamos para mostrar mais ao mundo sobre as nossas ações, aquilo que eles são capazes de realizar, porque todos eles são capazes. Nossos alunos com deficiência, cada um tem a sua especificidade, mas eles conseguem realizar coisas maravilhosas. Meu
Kili Tupati. A TV Câmara, nossa emissora irmã, está fazendo 25 anos e comemorar a data olhando para o que vem por aí. A emissora promoveu o seminário O Futuro da Televisão, a TV 3.0. A Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara realizou o seminário TV Câmara 25 anos, O Futuro da Televisão. Fundada em 1998, a TV Câmara foi criada para transmitir as discussões e votações do plenário e das comissões da Câmara. Ao longo desses 25 anos, evoluiu também para a produção de programas, entrevistas e debates. De acordo com o secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, a ideia do seminário é dar maior visibilidade para o papel da TV Câmara na vida dos brasileiros e a importância de ampliar o seu alcance. Quanto mais informação a população tiver em relação do que acontece aqui na Câmara, dos debates que acontecem aqui, os debates sem filtro, debates, informações primárias, quer dizer, não tem intermediário, e, portanto, ter uma credibilidade muito grande no momento de fake news. Por isso que quanto mais ao vivo nós fazermos, quanto mais a gente expandir a TV Câmara, o debate sem filtro, o debate de ideias, porque isso aqui é a síntese do pensamento do país. Sobre o futuro da TV aberta no Brasil, há expectativa da implantação da chamada TV 3.0 em 2025. O editor da Teletime, Samuel Possebon, explicou que o novo modelo vai permitir a produção de conteúdo audiovisual imersivo e personalizável, incluindo acessibilidade e interação por gestos e voz. O marco regulatório vem sendo debatido pelo Ministério das Comunicações. A televisão, como a gente conhece ela, como a gente a conhecia até então, ela tem uma vida ainda longuíssima e vai continuar existindo e, principalmente, ela vai ser integrada a esse novo mundo. Mas, do ponto de vista da televisão, não do televisor, da criação de conceito, da criação de produtos, não tem como a evolução tecnológica não dialogar com essa nova realidade, que já não é tão nova assim, né, mas com essa realidade inexorável que é a realidade da internet. No seminário, foi destacada a importância da migração da programação da TV Câmara para as multiplataformas digitais. Hoje, por exemplo, o canal da Câmara dos Deputados tem 1 milhão de inscritos. Eduardo Brandini, diretor de parcerias do YouTube Brasil, afirmou que as novas tecnologias ampliaram o alcance de todo o processo legislativo. O que eu acho que é o grande diferencial é que numa mesma plataforma você pode estar assistindo essa sessão, você pode estar assistindo um debate de uma CPI, no mesmo lugar em que dali você vai precisar fazer uma pesquisa e vai saber como conserta alguma coisa que você quebrou. O nosso dia a dia mudou. Às vezes a gente não está dentro de casa, a TV sempre foi um aparelho doméstico, hoje não dá mais para falar que ele é um aparelho, eu acho que ele é muito mais um veículo e vem o YouTube ajudar nessa estratégia de distribuição. Letícia Renaud, que é professora de telejornalismo da Universidade de Brasília, afirmou que onde há informação, há debate público e dentro do processo legislativo, esse debate precisa estar acessível. Como nós vivemos submersos nessa sociedade da mídia audiovisual, aonde todas as mídias forem, o debate público gerado pelos parlamentos tem que ir. E eu não tenho dúvida de que a televisão expandida para todas as possibilidades de acesso hoje, na palma da nossa mão, ela é o meio de colaborar com a democracia. Outro tema abordado no seminário foi a contribuição da TV pública no combate à desinformação na política. Para o professor Danilo Rotenberg, da Universidade Estadual Paulista, a credibilidade do conteúdo jornalístico passa pela independência e ausência de controle político. Danilo Rotenberg citou o exemplo do Reino Unido, que possui mecanismos de responsabilização rigorosos das emissoras públicas. De maneira que, quando há um telejornal público, por exemplo, numa emissora pública deixa de ser imparcial, quem reclama é o próprio público. E o próprio público é que
exige do regulador uma atuação no sentido de responsabilizar o emissor público pela ausência, por exemplo, de pluralidade, contextualização em dar a matéria cobertura num dia. Para a assessora da Diretoria de Comunicação da Câmara, Daniela André, a participação da sociedade é fundamental em qualquer esfera para reforçar o espírito democrático. Para ela, o futuro da TV Câmara passa por um Congresso Nacional de portas abertas. Dar voz a diferentes segmentos, as juventudes, eu acho que são muito importantes para a gente chegar de fato até as pessoas, ter uma participação direta, não só ser um emissor de informações, mas também receber a população aqui dentro, eu acho que é o nosso papel. O Senado recebeu os Jovens Senadores de 2023. Eles são os vencedores de um concurso nacional de redação e passam uma semana aqui na casa numa vivência do processo legislativo. A ideia é incentivar o gosto do jovem pela política. Quem sabe eles serão os nossos futuros parlamentares. Declaro aberta a sessão. Não, você não está vendo coisas. A composição do plenário do Senado está um pouquinho diferente. É que a turminha do programa Jovem Senador se reuniu para discutir e votar projetos. E se você está pensando que eles estão de brincadeira, se enganou. O assunto aqui é sério. Concedo a palavra à relatora jovem senadora Ágata Costa para a leitura do relatório. E o primeiro projeto aprovado pelos estudantes foi o que estabelece a obrigatoriedade da avaliação auditiva e oftalmológica ao ingressar no ensino fundamental regular, com leitura e voto da relatora. O projeto permite uma maior possibilidade de identificação precoce dos distúrbios visuais e auditivos, os quais muitas vezes não são percebidos e tratados tempestivamente. Sendo assim, o potencial benefício do projeto é muito amplo. Essa é a última atividade da Semana de Vivência Legislativa que os estudantes estão participando. Os 27 jovens são os vencedores do concurso de redação que selecionou estudantes do ensino médio das escolas públicas de todos os estados e do Distrito Federal. A legislatura tem duração de 4 dias. Inicia com a posse dos jovens senadores e a eleição da mesa e é encerrada com a aprovação das propostas elaboradas, que seguem para a Comissão de Direitos Humanos e podem virar projetos de lei. Esse programa que é uma bênção para essa casa. Eu encontrava pelo corredor, eu acompanhei lá na CDH aquele momento histórico na Comissão de Direitos Humanos. Os discursos que eu ouvi aqui hoje me emocionaram. Nesses poucos dias de convivência que nós tivemos aqui no Senado, pude observar muitas experiências e razões para crer ainda mais na existência humana e nas políticas humanitárias. Com vocês, jovens senadores e jovens senadoras, professores, familiares que encontrei e conversei e tiramos fotos, e os servidores da casa, eu senti a energia de uma frase que eu gosto muito, de fazer o bem sem olhar a quem. E essa turma mostrou que, apesar da pouca idade, discutiu e aprovou projetos como gente grande. Mas foi difícil segurar a emoção na despedida. Começo meu discurso agradecendo a todos os professores das mais diversas áreas que contribuíram para eu ser a minha formação do que sou hoje. Em especial, agradeço a minha professora Sanciarai, que me apresentou o projeto Jovem Senador e me ajudou nesse caminho. Se hoje eu sou a jovem senadora do Paraná, em grande parte é por contribuição dela e pelo esforço que ela colocou nesse projeto junto comigo. E encerraram a semana com a sensação de dever cumprido. Au! Um verdadeiro passeio pela memória de Cuiabá. É o documentário Casarões Cuiabanos, Identidade, Amor e História. Ele foi produzido pela TV Assembleia de Mato Grosso. Mostra o centro histórico, a arquitetura, as cores e chama a atenção da sociedade para a importância da preservação do nosso patrimônio cultural.
quanto da história de um lugar não é contada a partir de suas construções. Pois em Cuiabá nada representa mais essa cidade que nasceu ainda no século XVIII do que o centro histórico. Eu vejo nos casarões o registro material dessa história contada, né? Que a gente vai conseguir pelo menos ter os cenários ali existentes. E quando a gente fala por que não construir novo, é porque ali tem mãos de pessoas que fizeram aquilo com uma forma muito especial, porque os recursos eram muito escassos. Você imagina que essas molduras, essas ornamentações chegavam de barco da Europa. Eram cerca de, sei lá, de 6, 8 meses para chegar em Cuiabá. Uma moldura daquela para ela ser aplicada, né? Então, essa história é um respeito também a todas essas vidas que se dedicaram à construção disso, que é importante. O documentário Casarões Cuiabanos, Identidade, Amor e História é uma produção da TV Assembleia que se propõe a chamar a atenção do público para essa parte importante e, por vezes, esquecida da capital mato-grossense. As pessoas que estão chegando aqui, com certeza, vão levar adiante esse discurso, né? Claro, precisam assistir o documentário, mas uma vez que tenham acompanhado, entendam que isso vai acontecer, que é uma cobrança social, uma necessidade de se lutar pelo centro histórico, com certeza eles vão levar adiante. O documentário ele vai ser uma ferramenta, porque ele está disponível no YouTube, vai estar disponível para as pessoas acessarem, baixar, enfim, vai estar disponível para as instituições que lidam com história, enfim. Então, é um trabalho que vai ecoar ao longo do tempo e vai ser uma ferramenta de mobilização social, que é o que é necessário. O documentário leva o espectador num passeio pelos desenhos arquitetônicos, as formas, as técnicas construtivas e a memória de Cuiabá. Mas para Cecília, o que chamou a atenção mesmo foram as cores. Tinha um monte de homem trabalhando, fazendo um monte de casa. E as casas eram tudo escoradinhas, uma na outra. E era bem colorido. E eu também vi um homem lá pintando um monte de casas. Não dá para falar em preservação do espaço público, acessibilidade, direito à educação e cultura sem incluir todos. Isso passa não só pelo acesso aos espaços físicos, como também às produções culturais. Além do documentário ter uma versão com audiodescrição, esse importante recurso narrativo também estava presente no teatro. Tayana Bruno recepcionou o grupo do Instituto dos Cegos, apresentou o Zumira Canavarros e fez a audiodescrição ao vivo. A gente tem um teatro com piso térreo e mezanino, que atende aproximadamente 790 pessoas. Nós temos aqui alguns espaços para acessibilidade na frente, né, com cadeiras para pessoas obesas e também com espaço para cadeirantes. As nossas poltronas são de madeira clara, revestidas também com estofado vermelho. Se você pensar que eu vim da Bahia e que não conhecia o Centro Histórico de Cuiabá, a ação do Instituto em explicar o centro e mais esse documentário para mim, ele é de total relevância. Eu estou conhecendo aos poucos. A ideia do documentário surgiu a partir de uma conversa com o Muxirum Cuiabano, um movimento de luta pela preservação e fortalecimento da identidade cuiabana. Fui levantar o que sobrou e me assustei. Então o documentário, ele traz o quê? Uma amostra inicial de coisas extremamente valiosas, sob o ponto de vista arquitetônico de uma época, e nós então partimos para uma ideia de focar em cima das coisas que sobraram, né? Então, qual é a nossa proposta? Estabelecer um novo marco na discussão do centro histórico, né? Preservar o que sobrou, apoiar o que sobrou. Além do Muxirum, existe um movimento também dos proprietários do centro histórico que seguem investindo no coração da cidade. Para eles, o peso da história e a memória dos que ali viveram são maiores do que qualquer possível problema. Deu a impressão de que haveria uma retomada da ocupação, de uma ocupação mais lúdica, uma ocupação mais artística, né? Uma movimentação maior no centro histórico. Eu adoro estar lá. É um espaço muito... É pequenininho, mas ele é muito acolhedor, aquelas paredes grossas, né? Essa coisa, a marca do tempo é
é muito acolhedor, é muito encantador. Apesar da dedicação, do cuidado dos proprietários, uma parte significativa do centro de Cuiabá corre o risco de desaparecer. E para que isso não aconteça, é necessário mais do que a boa vontade dos moradores. É preciso o apoio do poder público. Eu só vejo um caminho: comunicação de massa. Isso não é meu, isso é da cidade. Portanto, os veículos de comunicação têm obrigação de divulgar. Com o documentário, a Assembleia Legislativa entra na briga em defesa do centro histórico. Nós temos que valorizar isso, nós temos que criar um grande projeto para revitalizar esse centro histórico de Cuiabá, que tem uma importância cultural, tem uma importância arquitetônica, tem uma importância emocional assim, para o povo de cuiabano. Então nós temos que trabalhar para recuperar esse centro histórico. E esse documentário vem incentivar isso e vem, sobretudo, guardar isso na história. Então é muito importante para nós esse momento, a Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, participando, fazendo o seu papel de TV pública e de fazer as ações que venham a perpetuar a história de Cuiabá, a história de Mato Grosso. A contar pela reação do público que assistiu ao lançamento, o Centro Histórico de Cuiabá acaba de ganhar novos aliados. Queremos nossa Cuiabá, queremos ser cuiabanos, de chapa e cruz, ter nosso pezinho rachado, nossa história e nossa cerâmica. Que cidade linda Cuiabá, hein? Vamos prestigiar o documentário, pessoal. Tá lá no YouTube da TV Assembleia de Mato Grosso. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/TV/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!